Irã recusa nova rodada de negociações com os Estados Unidos e eleva a tensão no Oriente Médio. Militares americanos apreendem navio iraniano no Mar Árabe. Em New Jersey, um incêndio de grandes proporções deixa 6 bombeiros feridos e 59 pessoas desalojadas no bairro do Ironbound, em Newark. E uma Lamborghini roubada termina em perseguição de alta velocidade no estado. Na Flórida, um acidente trágico mata um adolescente e deixa 7 feridos. E o presidente Lula pede paz global e cobra líderes mundiais. E na Louisiana, um crime chocante. Um homem mata 8 crianças em um caso de violência doméstica. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. O Irã recusa uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos e aumenta a tensão no Oriente Médio. A situação em torno de um avanço nas negociações de paz na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã continua muito difícil nesta segunda-feira. Na quarta, irá expirar um cessar-fogo de 2 semanas entre Teherã e Washington. Representantes norte-americanos, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, eram esperados nesta segunda-feira para negociações em Islamabad, no Paquistão, país que atua como mediador. No entanto, o Irã afirmou que não planeja uma nova rodada de conversas com os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Teherã acusou Washington de não levar a diplomacia a sério e alegou ações agressivas e violação do cessar-fogo. Um alto representante iraniano disse a Reuters que o bloqueio dos Estados Unidos ao Estreito de Hormuz estaria minando as negociações. Não há avanços na disputa sobre o programa nuclear iraniano, e Teherã afirma que suas capacidades de defesa, incluindo mísseis, não estão em negociação. A tensão no Estreito de Hormuz segue aumentando. No domingo, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que a Marinha dos Estados Unidos disparou contra o cargueiro iraniano Toska, que navega sob bandeira iraniana, e assumiu o controle da embarcação. O Irã ameaçou retaliar. Com isso, os preços do petróleo subiram e os mercados acionários recuaram no início do pregão asiático, refletindo a recusa iraniana às negociações previstas no Paquistão. E a tensão entre os Estados Unidos e Irã aumentou após militares americanos apreenderem um navio cargueiro iraniano no Mar Árabe. Vídeos divulgados pelo Comando Central mostram fuzileiros navais abordando a embarcação após horas de confronto. Segundo os Estados Unidos, o navio ignorou alertas e teve os motores desativados por disparos da Marinha norte-americana. O Irã reagiu e prometeu retaliação, levando dúvidas sobre a manutenção do cessar-fogo entre os dois países. Vamos ver agora um giro de notícias pela região de New Jersey e New York. Em New Jersey, 6 bombeiros ficaram feridos após um incêndio de grandes proporções atingir vários prédios na Jefferson Street, no bairro do Ironbound, em Newark, na noite de sexta-feira. As chamas se espalharam rapidamente e só foram controladas na madrugada. Ao todo, 59 pessoas ficaram desalojadas. Apesar do susto, todos os moradores conseguiram sair a tempo. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. E o incêndio devastador em Union City deixou uma mulher de 74 anos morta e 23 pessoas desalojadas. As chamas começaram em um prédio vazio e se espalharam rapidamente para imóveis vizinhos. Vários bombeiros combateram o fogo enquanto as autoridades investigam a causa da tragédia. Uma Lamborghini roxa roubada virou alvo de uma perseguição de alta velocidade em New Jersey, passando dos 160 km por hora. O carro saiu de Elmwood Park e foi rastreado até Newark e outras cidades.
Após a fuga intensa, a polícia cercou o veículo em Hillside e prendeu o motorista. Pelo menos um suspeito ainda está foragido e a investigação continua. Faltando menos de 60 dias para a Copa do Mundo, autoridades intensificam os preparativos em New Jersey. Mais de 150 agentes participaram de um simulado de emergência no MetLife Stadium, testando resposta a acidentes com grandes fluxos de passageiros. A operação envolveu polícia, bombeiros e equipes médicas, com foco em comunicação, uso de drones e atendimento rápido às vítimas. Segundo as autoridades, o objetivo é garantir máxima segurança durante o maior evento esportivo do mundo. As eleições municipais de 12 de maio movimentam Newark. Nesta manhã, candidatos estiveram no supermercado Seabra, no Iron Bond, em contato direto com a comunidade. O vereador Mike Silva e a deputada estadual Eliana Pintor Marim e a candidata Josefine Garcia ouviram empresários locais. O foco foi entender os desafios do comércio e reforçar propostas para quem gera empregos na cidade. Em New York, a polícia afastou 6 detetives da divisão de narcóticos após divulgação de um vídeo chocante. As imagens mostram os agentes agredindo um homem com socos e chutes, mesmo após ele já estar algemado. A suspeita era de envolvimento com drogas, mas a própria polícia admitiu: era a pessoa errada. Os 2 detetives diretamente envolvidos foram colocados em funções administrativas e tiveram armas e distintivos retirados. O caso gerou revolta e protestos de ativistas que cobram punição e mais transparência. A chefia do NYPD promete mudanças e até a dissolução da unidade envolvida. E a polícia de Nova York está à procura de motoristas imprudentes após um verdadeiro caos em Maspeth, no Queens. Quase 100 carros bloquearam um cruzamento e realizaram manobras perigosas ao redor de um círculo de fogo no meio da rua. 8 suspeitos foram identificados. A situação assustou moradores, principalmente pela proximidade com postos de gasolina, aumentando o risco de explosão. Durante a ação, 2 homens chegaram a pular sobre o capô de uma viatura policial, causando danos. Apesar do cenário de perigo, ninguém ficou ferido. Agora a polícia pede ajuda da população para identificar todos os envolvidos. A parte de trás de um prédio de 3 andares desabou na manhã do sábado em Fort Greene, no Brooklyn. O incidente aconteceu pouco depois das 11 horas da manhã, na Myrtle Avenue, próximo às ruas Adelphi e Calton. Tijolos dos 2 primeiros andares vieram abaixo, deixando um apartamento totalmente exposto. No térreo funcionava uma delicatessen. Apesar do susto, não há confirmação de feridos. As autoridades evacuaram imóveis vizinhos, enquanto equipes realizaram inspeções para evitar novos riscos. O ex-presidente Barack Obama e o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, se encontraram pela primeira vez pessoalmente no sábado no Bronx. Os 2 participaram de uma atividade em uma pré-escola, onde leram livros infantis e interagiram com crianças. Durante a leitura, Obama fez uma brincadeira ao perguntar ao prefeito o significado da palavra flourish. Mamdani respondeu: significa que estamos indo muito bem. Antes do evento, os 2 tiveram uma conversa privada, reforçando a aproximação política após os primeiros 100 dias do governo do novo prefeito de New York City. Mesmo com frio e chuva, a comunidade de Shih Tzu mostrou sua força em Nova York. O encontro reuniu mais de 500 pessoas apaixonadas pela raça, que não deixaram o tempo atrapalhar esse momento especial. Desde o primeiro meetup em 2023, o grupo cresceu e hoje virou uma verdadeira família. O carinho pelo anfitrião Enzo e pelos doguinhos só aumentou, criando conexões reais entre pessoas e pets. E vem mais por aí, novos encontros já estão sendo planejados em várias cidades dos Estados Unidos. A seguir, Patrulha Rodoviária da Flórida investiga um grave acidente em uma rodovia estadual.
Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. A Patrulha Rodoviária da Flórida investiga um trágico acidente em uma rodovia estadual que resultou na morte de um adolescente e deixou outros 7 feridos. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O acidente aconteceu na rodovia interestadual 4 na madrugada de domingo. Segundo a patrulha rodoviária, o grupo viajava em um SUV quando um pneu traseiro estourou perto do marcador de milha 66. Com isso, o motorista perdeu o controle e o veículo capotou várias vezes até se chocar contra uma barreira de proteção. Um dos passageiros foi arremessado para a pista oposta, onde foi atingido por um outro carro que seguia no sentido leste. Ele morreu no local. 6 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do SUV. As vítimas foram levadas para hospitais da região. O caso segue sob investigação. E vários tratores-reboques pegaram fogo em uma fábrica de gelo em New Smyrna Beach na noite de domingo. O incêndio aconteceu por volta das 9 da noite, após relatos de chamas e explosões na região. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram 5 caminhões em chamas. Equipes do condado de Volusia também ajudaram no combate ao fogo. O incêndio foi controlado antes de atingir a estrutura da fábrica. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. E uma mulher de Orlando entrou na justiça contra um restaurante após parte do teto e um aparelho de ar-condicionado caírem sobre ela durante uma refeição. Segundo o processo, Daja Stover, de 25 anos, foi ferida na cabeça e no pescoço no dia 6 de outubro de 2025. Ela estava com um filho de 2 anos que não se machucou. A ação alega que o local já tinha um histórico de problemas e ignorou alertas, incluindo inspeções desde 2023, que apontavam danos no teto, mofo e falta de placas. O processo também cita outro caso de 2024, quando um cliente teria sido atingido por material do teto. A vítima pede uma indenização superior a $50 mil. O restaurante ainda não se pronunciou sobre o caso. E por falar em processo, um piloto daqui da Flórida entrou na justiça para tentar impedir a mudança de nome do aeroporto internacional de Palm Beach para Donald J. Trump International Airport. Segundo a ação aberta pelo piloto, licenciado pela FAA, o estado não tem autoridade para renomear um aeroporto que é de propriedade do condado. O processo também levanta preocupações com a segurança aérea, afirmando que a mudança pode causar confusão em sistemas de navegação, comunicação e identificação de aeroportos. Outro ponto questionado é o custo estimado em mais de $5 milhões, que poderia impactar contribuintes. A lei que prevê a mudança foi sancionada pelo governador Ron DeSantis e deve entrar em vigor em 1º de julho. O piloto pede que a justiça declare a medida ilegal e impeça a alteração. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o caso. E no fim de semana, uma exposição brasileira reuniu mais de 120 empresas e atraiu cerca de 4 mil visitantes em Kissimmee. A 6ª edição da Expo Brasil foi realizada no Osceola Heritage Park, em Kissimmee. O evento reuniu mais de 120 empresas brasileiras, destacando o crescimento do empreendedorismo na região. Ao longo do fim de semana, cerca de 4 mil pessoas passaram pelo local, participando de atividades, fazendo contatos e conhecendo novos negócios. Segundo a organização, a proposta foi fortalecer a comunidade brasileira, incentivar parcerias e ampliar oportunidades no mercado local. Um avião de pequeno porte caiu em uma cidade da Flórida no final de semana. A pequena aeronave caiu entre casas no condado de Pasco no domingo. Esta moradora lembrou dos sons que ouviu antes do avião, um Cessna C-402, cair no quintal, ao lado da casa dela. I heard metal against metal. I heard the plane coming in, and then, of course, I heard it crash.
and then I saw all of the flames and everything. The flames were encroaching a little bit. I went out with my little fire extinguisher and got some of it that was coming on my porch. We did dodge a bullet. I don't know who the pilot was, but I think that he knew what he was doing. My opinion is that maybe he was having engine trouble and he steered it so that he didn't hit our houses. I mean, it came very close to their house too, next door. De acordo com a afiliada local da ABC, a Administração Federal de Aviação, a FAA, confirmou que apenas o piloto estava a bordo em um voo vindo do Tampa North Aeropark. Ele morreu no local. Drag queens deram um verdadeiro show de estilo e resistência em Key West, na Flórida. Dezenas de participantes correram de salto alto na tradicional Conch Republic Drag Race, que já está na 44ª edição. A prova cheia de obstáculos faz parte de um festival de 10 dias que celebra a curiosa independência simbólica da região, declarada em 1982. Um evento que mistura humor, história e muita performance. A Blue Origin conseguiu pousar com sucesso o propulsor reutilizável do foguete New Glenn, lançado da Flórida. O propulsor reutilizável New Glenn, lançado da Flórida no domingo, pousou com sucesso após cerca de 10 minutos. No entanto, o foguete da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, não conseguiu colocar em órbita correta o satélite de comunicações da AST Space Mobile, que transportava. Em comunicado, a AST afirmou que o satélite Bluebird 7 foi colocado em uma órbita mais baixa do que o planejado pelo estágio superior do veículo lançador. O satélite fazia parte de um esforço para construir uma rede de banda larga celular baseada no espaço, semelhante à LEO, da Amazon, ou à Starlink, da SpaceX. A missão de domingo, a terceira do New Glenn, foi fundamental para demonstrar que o foguete tinha uma capacidade confiável de reutilização do propulsor e poderia competir com o Falcon 9, da SpaceX. O propulsor, apelidado de Never Tell Me the Odds, uma referência a uma fala de Han Solo em Star Wars, O Império Contra-Ataca, já havia voado na segunda missão em novembro e sido recuperado, preparando o terreno para essa tentativa de marco histórico. A missão ocorre em meio a um aumento da atividade no setor espacial, incluindo o bem-sucedido sobrevoo lunar da missão Artemis II, da NASA. A SpaceX e a Blue Origin têm disputado para ajudar a levar pessoas de volta à Lua, antes de uma missão tripulada planejada pela China para 2030. Após o lançamento, Elon Musk, da SpaceX, parabenizou Bezos nas redes sociais. No próximo bloco, o presidente Lula manda recado direto às maiores potências mundiais, que parem os conflitos e garantam a paz. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Foods Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil.
Uma explosão com uma carreta carregada de combustível deixou 2 mortos na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no quilômetro 273 e interditou totalmente a rodovia. Outras 4 pessoas ficaram feridas, sendo 3 em estado grave. A ocorrência foi registrada no início da tarde de domingo. Cerca de 200 turistas ficaram ilhados no Morro Dois Irmãos, no Vidigal, durante uma operação policial nesta segunda-feira. O tiroteio começou ao amanhecer, momento de maior movimento na trilha. Guias orientaram os visitantes a se protegerem até a descida segura. Disparos foram ouvidos em bairros vizinhos. Não há feridos. No Crato, no interior do Ceará, um homem surpreendeu assaltantes ao tomar o próprio celular de volta e sair correndo durante uma tentativa de roubo. A ação aconteceu quando os criminosos pediram a senha do aparelho. A Polícia Civil investiga o caso e reforça a importância do registro do boletim de ocorrência, que pode ajudar na identificação dos suspeitos. E uma empresa dos Estados Unidos anunciou a compra da mineradora brasileira Serra Verde por cerca de 2,8 bilhões de dólares. O negócio faz parte da estratégia americana para reduzir a dependência da China no mercado de terras raras, minerais essenciais para carros elétricos, energia limpa e defesa. A mina em Goiás é uma das poucas fora da Ásia com produção em larga escala desses elementos estratégicos. O presidente Lula fez um apelo direto aos líderes das maiores potências mundiais que parem com a escalada de conflitos e garantam a paz global. Durante a primeira reunião da Mobilização Progressista Global em Barcelona, ele cobrou a ação de nomes como Trump, Putin, Xi Jinping, Macron e o premier britânico, todos membros do Conselho de Segurança da ONU. Lula afirmou que esses líderes foram escolhidos para promover a paz, mas estariam agindo como senhores da guerra e alertou: o mundo não suporta mais conflitos. Vamos ver um trecho do que disse o presidente Lula. Queria dizer ao presidente Trump, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Putin, ao presidente Macron e ao presidente da Inglaterra, que são os 5 membros da segurança da ONU. Pelo amor de Deus, cumpram com as suas obrigações de garantir a paz do mundo. Convoque uma reunião e pare com essa loucura de guerra, porque o mundo não comporta mais. 15 pinguins voltaram ao mar na Argentina após meses de reabilitação. 15 pinguins retornaram ao mar em San Clemente del Tuyú, na Argentina, nesta sexta-feira. Eles passaram por meses de reabilitação na Fundação Mundo Marino, segundo o grupo de conservação. Entre os exemplares, havia 13 pinguins de Magalhães e 2 pinguins de penacho amarelo do sul, que foram resgatados em diferentes pontos da costa da província de Buenos Aires entre junho de 2025 e março de 2026. A maioria sofria de desidratação, desnutrição, hipotermia e alta carga de parasitas, condição conhecida como síndrome do pinguim encalhado, segundo o biólogo responsável pelo resgate e pela reabilitação na Fundação, Sérgio Rodrigues Herédia. Neste caso, os animais recebem um chip intradérmico, que fornece uma identificação individual, e se um pinguim aparecer posteriormente em algum lugar, um scanner pode ler esse número e vinculá-lo ao seu histórico médico. O ideal para que consigam se orientar e enfrentar esse novo desafio, essa segunda chance, e retornar ao seu caminho natural, é que haja um grupo mínimo de 7 ou 8 animais. As aves foram soltas juntas porque os pinguins de Magalhães são animais sociais que migram em grupo. E abril coincidiu com o início de sua jornada rumo ao norte, após a temporada de reprodução na Patagônia. O Chile iniciou a deportação de estrangeiros em situação irregular ou com antecedentes criminais. O governo do presidente chileno, José Antônio Kast, realizou na quinta-feira o primeiro voo de expulsão de estrangeiros em situação irregular ou com antecedentes penais, como parte do plano de controle migratório prometido, informaram as autoridades. O subsecretário do Interior, Máximo Paves,
declarou à imprensa que um voo partiu pela manhã da cidade nortista de Iquique com 40 estrangeiros a bordo, com destino à Bolívia, Colômbia e Equador. Este vuelo, que es el primero de muchos, Este voo, que é o primeiro de muitos, se insere em um compromisso e em um plano de ordenamento migratório que estamos trabalhando desde que o atual governo assumiu suas funções em 11 de março. el presente gobierno asumió sus funciones el 11 de marzo. Dos expulsos, 25 foram deportados por razões administrativas e 15 por ordem judicial, segundo um comunicado. Os afetados teriam cometido crimes como roubo com intimidação ou violência e infração à lei de drogas, entre outros. Durante sua campanha, o líder chileno de direita prometeu tomar medidas enérgicas contra a imigração ilegal e a vinculou ao aumento da criminalidade. Cast alertou as pessoas em situação irregular a deixarem o país ou a ficarem expostas à expulsão. México e Espanha voltam a se aproximar após anos de tensão diplomática. A presidente Cláudia Sheinbaum se reuniu com o premier Pedro Sánchez em Barcelona, marcando o primeiro encontro no país em 8 anos. Este foi o primeiro aperto de mão entre os líderes de México e Espanha em solo espanhol em 8 anos. O encontro da presidente mexicana Cláudia Sheinbaum com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em Barcelona, durante uma cúpula de líderes progressistas no fim de semana, sinalizou um aquecimento de vínculos que antes estavam desgastados. Sheinbaum agradeceu a Sánchez pelo convite, minimizando o momento ao falar com repórteres. Não há crise diplomática, nunca houve. O que é muito importante é que se reconheça a força de nossos povos originários para o nosso país. As relações bilaterais ficaram tensas sob o antecessor e mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Em 2019, ele exigiu um pedido de desculpas pelos abusos cometidos durante o domínio colonial espanhol no México. O pedido não foi atendido na época. Porém, no mês passado, o rei da Espanha, Felipe VI, reconheceu de forma inesperada abusos no passado colonial de seu país. A rara admissão ocorreu durante uma visita a uma exposição sobre o México pré-hispânico em Madrid. A coroa espanhola nunca pediu desculpas formalmente às antigas colônias de seu vasto império, incluindo grande parte da América Latina. Dias depois, a administração de Sheinbaum convidou o monarca para a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no México, marcada para junho. Isso marcou um degelo nas relações, depois que a presidente mexicana deixou de convidá-lo para sua posse no ano passado. No sábado, Sheinbaum afirmou que o México continua defendendo a importância de reconhecer os abusos da era colonial. Ela também propôs realizar no México, no próximo ano, a cúpula em defesa da democracia. Em visita a Israel, o presidente argentino Javier Milei se reuniu com Benjamin Netanyahu e prometeu transferir a embaixada da Argentina para Jerusalém. Em encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Jerusalém no domingo, Javier Milei prometeu transferir a embaixada argentina em Israel, localizada hoje na região de Tel Aviv, para a cidade sagrada. Essa é a terceira viagem do presidente da Argentina ao país do Oriente Médio e é realizada em meio às comemorações do Dia da Independência de Israel. Reiteramos nossa vontade de transferir a embaixada argentina para Jerusalém assim que as condições permitirem. Consideramos isso necessário, mas, acima de tudo, justo. Como nos ensinam as Sagradas Escrituras, o mundo se sustenta em 3 coisas: justiça, verdade e paz. Esse é o hemisfério americano que queremos construir juntos. Viva a liberdade, caralho! E Am Israel Hai! Em sua fala, Milei afirmou que a Argentina apoia os Estados Unidos e Israel no que descreveu como uma guerra contra o terrorismo e o regime iraniano. Expressamos nosso firme apoio aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o terrorismo e o regime iraniano. Não só porque é o correto, mas porque nossos países são irmãos na dor. A Argentina tomou iniciativas claras e coerentes com os valores que hoje nos unem. Assinamos o Memorando de Entendimento pela Democracia e pela Liberdade entre a Argentina e Israel e designamos como organizações terroristas o Hamas, a Guarda Revolucionária do Irã e as ramificações libanesa, egípcia e jordaniana da Irmandade Muçulmana. As duas nações assinaram uma série de acordos. Além disso, foi anunciado o início das operações de um voo direto entre os dois países. A El Al Israel Airlines
começará a operar voos diretos para a Argentina ainda este ano. Será a rota mais longa da empresa até o momento. Vamos agora a um giro de notícias dos Estados Unidos. Na Louisiana, um crime chocante abalou os Estados Unidos. Na cidade de Shreveport, um homem matou a tiros 7 dos próprios filhos e outra criança em um caso de violência doméstica. 2 mulheres também foram baleadas, uma delas segue em estado grave. Após o ataque, o suspeito fugiu, roubou um carro e foi perseguido pela polícia. A caçada terminou em uma cidade vizinha, onde ele foi morto pelos agentes. As autoridades ainda investigam a motivação do crime, que já é considerado uma das maiores tragédias familiares recentes nos Estados Unidos. Em Washington, D.C., o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou que os preços da gasolina podem já ter atingido o pico, mas devem permanecer acima de $3 por galão até o próximo ano. A alta vem em meio a tensões no Oriente Médio após ataques envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã, o que pressionou os custos de energia. O tema virou disputa política e pode impactar as eleições legislativas, com o governo de Donald Trump sob pressão. Enquanto isso, há divergências dentro da própria administração sobre quando os preços vão cair. Hoje, o galão já custa cerca de $4, segundo a AAA. Na Califórnia, uma câmera de segurança registrou o momento em que um balão com 13 pessoas fez um pouso de emergência no quintal de uma casa. O susto virou surpresa e até risadas entre moradores e passageiros. Apesar da cena inusitada, ninguém ficou ferido e não houve danos. Pouco depois, o balão foi levado para a rua e voltou a voar normalmente. Na Virgínia, um paraquedista colidiu com o telão do Lane Stadium pouco antes de um jogo universitário. Ele ficou preso na estrutura e mobilizou equipes de resgate, que usaram uma escada para retirá-lo com segurança. Apesar do susto, o atleta não se feriu. O incidente atrasou o início da partida. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e tenham todos uma boa noite.